Bom dia pra vocês, né? Vou fazer esse vídeo aqui curtinho, que hoje não tô bem não. Hoje eu tô meio ruim, tá? Com os 2 dias que eu tô ruim da garganta doída. E vou fazer esse vídeo curtinho pra vocês. Mas não vou deixar de pregar a palavra de Deus todo dia, né? Porque foi uma promessa que eu fiz ao meu Senhor e essa que eu vou levar até o final. Vou soltar as Santas Escrituras. Vou soltar o sonho no final do vídeo, tá bom? Por que eu vou soltar o sonho no final? Para que vocês escutem logo a palavra de Deus. Depois eu vou soltar o sonho junto com as Santas Escrituras também, tá bom? Se esse vídeo ficar muito grande, eu faço um outro vídeo pequenininho, curtinho, tá bom? Mas o sonho sempre eu vou soltar para vocês. Por quê? Porque é um alerta para vocês da vinda do Senhor. Olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É hora do povo se arrepender, é hora do povo entrar em vigilância. Jesus está voltando. Glória a Deus. Olha, eu abri a Bíblia aqui com vocês viram, né? Veio logo sobre o juízo. Então, se eu vou ler ela todinha para vocês. O que é que o Senhor está falando nessa parte? Sobre os finais dos tempos. Que é justamente os 2 sonhos que eu vou soltar para vocês. Da vinda do Senhor e da guerra, né? Que vai ter. Bora para cá, ó. Mateus 25, e o versículo, o juízo final. Você está vendo até o título da palavra, ela é diferente, né? Ó, o juízo final, já está dizendo que está caminhando o quê? O final. Vai vir o arrebatamento, vai ser aberto o 6º selo, vai vir o primeiro ai. Depois do primeiro ai, vai vir o quê? Depois do primeiro ai, ainda vem mais 2 ai, que é o que? A guerra que vai ter, né? Então, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Nunca saiu do controle dele, nem nunca sairá. Ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todo o santo anjo, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Por isso que eu sempre falo com vocês nos meus vídeos. Vão comparecer muitas pessoas perante a ele para ser separado. Qual é o lado que tu tá? Tu vai ficar no lado direito? Porque para tu ficar no lado direito do Senhor, nós temos que seguir a palavra de Deus corretamente. Se as pessoas não estão seguindo, elas vão ficar do lado esquerdo. Por quê? Porque não obedecia às Santas Escrituras. Ó. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Então, o que foi tirado de Adão e de Eva vai voltar para nós de novo. Mas para nós ir para lá, nós precisamos sermos obedientes. Nós precisamos obedecer o que está escrito. Para nós voltar para lá, precisa de obediência. Precisa que a gente obedeça a palavra de Deus. Porque que adianta? As pessoas querem ir para o céu, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Querem voltar lá para o Jardim do Éden. Para o Jardim do Éden, só voltam as pessoas que obedecem a palavra de Deus, que obedecem as Santas Escrituras. Não adianta de nada a pessoa conhecer as Santas Escrituras e não fazer prática dela, né? Muito pelo contrário, pisar por cima. Ó, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e me vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te
demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos enfermo e te hospedamos, ou nu e te vestimos? O Senhor explica bem direito essa parábola para nós, porque tudo que a gente faz por qualquer uma dessas pessoas que são pobres, humildes, necessitadas, até quando não são, mas se elas estão precisando, a gente tem que acudir, ó. E quando tivemos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando tivemos te vimos enfermo e na prisão e fomos te veste? E respondeu o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também ao rei, então dirá também os que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Apartai-vos de mim. Vou ler essa mensagem novamente. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Algo que eu vou falar para vocês, porque eu falei abertamente, né? E não pode nem falar, porque o YouTube, ele já viu que ele coisa os meus vídeos, né? Então, não era nem para mim ter falado isso não, mas eu falei. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Esses daqui são os desobedientes, eles vão herdar isso aqui. Está escrito na palavra de Deus que a gente tem que se santificar. Não se santificou, está causando escândalo. Ó. E o Senhor fez isso aqui, mas não foi para o ser humano, não. As pessoas vão para lá por desobediência, ó. Então dirá também ao que estiverem. Deixa eu continuar aqui, ó. Porque tive fome e não me deste de comer. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então respondeu, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequenininhos não o fizeste a mim. Todos nós somos filhos de Deus. É o que o Senhor está dizendo nesse versículo. Todos nós precisamos, é o que acolher uns aos outros. É o que Ele nos ensinou. E se a gente não põe em prática, então a gente está pisando por cima. O último versículo. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. As pessoas que querem ganhar a vida eterna, elas têm que fazer o bem sem olhar quem. E também elas têm que fazer o quê? Se santificar. É impossível nós temos que fazer todas as coisas sem deixar nenhuma. Porque o Senhor diz, falando com os fariseus, que a gente temos que fazer todas as coisas sem deixar nenhuma de fora. A gente tem que se santificar, a gente tem que fazer pelo próximo, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, a gente deixa de fazer por ele.
Tudo que a gente faz pelo nosso próximo, a gente faz por ele. E quando a gente para de fazer, a gente deixa de fazer por ele. A gente não pode ser assim, entendeu? A gente tem que fazer conforme a vontade do Senhor, conforme ele nos ensina, né? É isso que o Senhor nos ensinou, é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que praticar. Pois essa é a mensagem do Senhor que eu entrego para vocês. É uma parábola do Senhor que eu soltei. Foi Mateus 25, deixa eu ver se foi Mateus 25. Foi Mateus 25, mas eu comecei no versículo 31. Aí fui até o restante, tá bom? Encerrou no 46. Aí começou a outra parábola. Não sei se eu não vou soltar para vocês. Eu soltei só essa. E vou soltar esse vídeo para vocês. Agora eu vou fazer outro vídeo para soltar os sonhos, tá bom? Para que não fique muito grande, para que vocês assistam. É importante, Jesus está voltando. Vocês têm que saber que ele está às portas e que ele quer de nós renúncia. Ele quer renúncia de mim, ele quer renúncia de vocês, ele quer santidade de mim, ele quer santidade de vocês, ele quer comunhão comigo, ele quer comunhão com vocês. Entendeu? Como é que nós vamos ter comunhão com um ser maravilhoso se nós não se prostrarmos perante a ele? Se nós não adorarmos, entendeu? Nós temos que procurar santificação, nós temos que procurar união e nós temos que procurar nós viver a nossa vida com santidade perante os olhos dele, porque o Senhor é santo, entendeu? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Olha, Igreja do Senhor, o carnaval passou, mas está vindo um grande juízo para a terra. Se prepara, Deus está dando chance, Deus está dando oportunidade. Lembrai, glória a Deus, lembrai que Jonas pregou para aquele povo estava sentenciado, à morte, todos eles. Deus ia dar um fim neles por causa do pecado. E Jonas pregou e o povo ouviu e se arrependeu. Quem dera se vocês fossem igual Jonas, porque quem fala com vocês é maior do que Jonas. Não estou falando sobre mim, a minha pessoa, porque eu não sou nada. Aqui quem é grande é o meu Galileu, né? O nosso Salvador, nosso Senhor. Então ele fala com vocês, ele chama vocês ao arrependimento. Ele apareceu para mim em sonho, para mim falar para vocês da volta dele. Jesus está voltando para vir buscar o povo na face da terra. Nós somos ovelha dele, nós fomos feitos pelas próprias mãos dele, entendeu? E é isso que eu digo a vocês. Aceita Jesus, começa a caminhar com Jesus e nós temos que aceitar o sacrifício que ele fez. Quem não aceitou, procura a igreja evangélica, aceita Jesus. Nós temos que fazer isso. E deixa eu ler para vocês. Cristo não fez o sacrifício por nós aqui na cruz do Calvário? Do mesmo jeito, a gente tem que colher. Vou ler aqui para vocês. Todos nós, eu já fiz isso aqui que eu vou ler para vocês. Agora cabe a cada um de nós fazer, colher o sacrifício que ele fez por nós, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Confessou Jesus aqui na terra perante os homens? Então, escreveu teu nome escrito no livro da vida? Não. Então, olha o que eu vou ler outro versículo. Eu já cheguei, pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. Eu já cheguei para um pastor e já falei e aceitei Jesus, entendeu? Ó, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Vocês prestem atenção na parábola do juízo que eu falei, que todas as pessoas vão comparecer perante a ele e ele vai separar. Tantas ovelhas que estão tendo na casa do Senhor, mas ainda estão lá no caminho largo. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Ó, confessa Jesus. Nós precisamos confessar o Senhor com a boca. Deixa eu soltar esse último para vocês. Ó, Romanos 10 e o versículo. Romanos 10 e o versículo 9. Ó, porque eu não li lá para vocês em Mateus 12, o versículo 8, o versículo 9. Agora eu vou falar para vocês. A gente precisa confessar o Senhor com a boca, ó. Só para tu ter salvação. Se não confessar, não tem. Ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar Jesus, com a tua boca. Foi o que está dizendo no versículo 9, ó, 10, o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão
para a salvação. Tu só tem salvação se tu confessar Jesus como suficiente salvador da tua vida. Se não confessar, pois então, tá longe. Entreguei pra vocês, agora eu vou soltar os sonhos, mas não nesse vídeo, no próximo, tá bom?